Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV, ao vivo para todo o litoral, pela internet também ao vivo para o mundo inteiro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, estamos no dia 8 de julho de 2015. E a partir de agora, vamos atualizar e saber o que é notícia neste momento nos principais sites do Brasil. Eu coloco na tela o Globo.com. Olha a manchete de hoje. Queda e polêmica. O Santos perde o jogo e o Giovani expulso com muita polêmica e o Santos está na zona do rebaixamento. Para muita gente, preocupante. Mas eu acho que o Santos tem muito futebol e é apenas alguns momentos de turbulência. Vamos à manchete do Estadão. O Estadão coloca hoje o seguinte tema: chance perdida. São Paulo empata com o Fluminense e parece que está em queda livre. É outra coisa, hein? O treinador Osório já começa a ter problemas com alguns jogadores do elenco, que estão assintosamente reclamando quando estão sendo substituídos. Vamos agora ao site do UOL. A manchete do UOL: Corinthians pressiona, empata em Goiás e fica fora dos 4 primeiros do Brasileirão. A manchete do Terra. Olha a notícia hoje do Terra. Palmeiras emplaca 3 vitórias seguidas. É o técnico Marcelo Oliveira, hein? Que muita gente diz que é um treinador realmente excepcional. O Santa Portal, que é o nosso site da casa, tem 3 manchetes. A primeira manchete é da Briosa, que perde por 3-1 para o Mantiqueira e está fora dentre os 4 primeiros do seu grupo, hein? Vamos à outra manchete, agora falando do Jabuca. Vitória do Jabaquara, importantíssima contra o São Bernardo. 1-0. E o Jabaquara agora é o vice-líder do grupo. Mais uma falando do Santos Futebol Clube agora. Santos perde e entra na zona do rebaixamento. A outra manchete do nosso Santa Portal. E conosco nesta segunda-feira para falar muito também de Copa América. Pela primeira vez na história, o Chile ganha uma Copa América, né? E era uma alegria contagiante. Vimos aquela euforia que tomou conta lá em Santiago do Chile e os chilenos conquistando pela primeira vez a Copa América diante da Argentina. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você. Vamos lá falar do Santos, falar muita coisa também do Jabaquara, da Portuguesa. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Falar muito mesmo do Santos, dessa derrota aí pelo placar de 3-1 para cima do Grêmio. Um jogo em que tivemos problemas de expulsão. Daqui a pouco nós vamos ver se o árbitro errou ou o Giovani foi precipitado em entrar no campo e aí provocou o cartão amarelo e, consequentemente, ele já tinha amarelo e acabou tomando o vermelho. Vamos falar também da vitória do Jabaquara, que quebrou uma invencibilidade da equipe do São Bernardo. Era o único invicto na competição e o Jabaquara acabou vencendo bravamente pelo placar de 1-0. E a derrota da equipe da Portuguesa contra o Mantiqueira. Mais uma derrota no campeonato, a Portuguesa começa a entrar naquela zona de preocupação, né? Já com o alerta ligado, porque por tudo que a Portuguesa fez, os investimentos que foram feitos na equipe, o time não está conseguindo deslanchar, não está conseguindo bons resultados e acabou trocando de treinador e na primeira partida do novo técnico, o Luiz Miller, a Portuguesa acabou perdendo. Então nós vamos falar muito a respeito disso, mais especificamente do Santos. O Santos precisa contratar aí para reforçar o time. Muito bem. Como convidado no programa de hoje, estamos recebendo aqui com muito carinho a presença do Dr. Écio Lescrec, advogado e escritor também. Está lançando mais um livro. Ô, doutor Écio, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, prazer ter aqui com a gente. Tudo bem? Eu não estou com o microfone. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer imenso retornar a esta casa, que é o recorde de audiência, que pelo menos nesse horário na Baixada Santista. Quero, em particular, cumprimentar os meus irmãos Bortolomazzi, o Igor, o Luiz Roberto e também o Gustavo Franco, que nos recepcionaram na abertura deste programa. Muito bem. Doutor Écio Lescrec vai falar já do seu novo livro, né, que está lançando, e falar também um pouco de futebol. Doutor Écio Lescrec, como bom brasileiro, também é um apreciador do futebol. Meu caro Igor Ferreira, o Igor hoje veio de vermelho. Ele está preocupado também com a situação do Inter de Porto Alegre, que está descendo a ladeira. Ô Igor, boa tarde, tudo bem, amigo? Tudo bom, Edson, Guido, Écio, Luiz Roberto, Gustavo. O sinal vermelho acendeu, né?
3 derrotas seguidas. Nosso Peixe aí numa situação complicadíssima na tabela. E tem que fazer algumas mudanças. Tem que dar uma chacoalhada no elenco, uma reunião, contratar jogador, como o Guido falou. Chegou a hora dos meninos virarem homem, né? Vamos dizer assim. Porque a situação do Santos não é uma das mais delicadas. Vamos ver, vamos torcer. Muito bem. Boa tarde também do nosso Luiz Roberto. O Luiz vai falar muito também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Luiz, foi assintosa a reclamação dos jogadores do São Paulo ao serem sacados, substituídos. O técnico Osório não está nem acostumado com isso, mas citou o Sampaoli, que é o técnico do Chile. Ele falou depois da coletiva, vocês viram o jogo ontem, na final da Copa América? O Valdívia, quando foi substituído pelo Sampaoli, saiu xingando, balançando a cabeça, falando palavrões para o treinador Sampaoli. O que o Sampaoli fez? Disse o Osório ontem. Nada, nem ligou. Porque falou o seguinte, saí, tirei e acabou. Deixa ele reclamando. E no fim, eles foram campeões. E o Valdívia foi lá, deu aquele abraço caloroso no Sampaoli. Mas eu acho que o Osório, devagarinho, tá sentindo drama, né? Porque os caras estão pegando firme em cima dele, hein? Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde, Edson, com certeza. Mas eu sou daquele tempo que obedece quem tem juízo, né? Não é verdade? Obedece, tem que obedecer, hierarquia, tá certo? Olha, o Sampaoli fez um grande trabalho pela seleção chilena, parabéns ao Chile. Valdívia é mais um jogador, ele que se preparou muito, né? Durante alguns meses no Palmeiras, porque era um famoso chinelinho, mas ele se preparou para jogar a Copa América, né, meu caro Edson? Que coisa! Agora vai para o futebol dos Emirados Árabes, vai com Deus, meu caro Valdívia. Mas o São Paulo, o Michel Bastos também não pode ser tão assintoso assim, tem chefia lá. Agora, Edson, o Flamengo cancelou a festa agora há pouco, pela apresentação do Guerreiro, devido à crise de ontem e à derrota de ontem por 2-1 no final da partida. Foi cancelada a festa que faria para a chegada do grande Paulo Guerreiro. E o Porto contratou Cacilhas, grande goleiro do Real. Olha só, hein? O Porto está gastando os portugueses. Portanto, a TV espanhola acaba de anunciar que o Porto contrata Cacilhas. Só para terminar, Edson. O futebol feminino, eu gosto muito do futebol feminino, o Igor também está falando para mim que adora ver as meninas jogando dos Estados Unidos. Goleou o Japão por 5-2. Em 15 minutos, estava 4-0. Aí começou só o toque de bola, viu, Edson? Foi 5-2 o final e mais uma vez Estados Unidos, campeã mundial do futebol feminino. Nós caímos nas oitavas de final, Edson. Você sabe que dia hoje? Hoje tem um dia significativo. Qual é o dia de hoje? Hoje é dia 6 de julho, dia da fundação do IBGE. Hoje não é dia 6, o dia 8. Dia 6. Perdão, dia 6. Dia 6 de julho, hoje é dia da fundação já tá do IBGE. Já estou na quarta-feira. Calma, você da onde agora? Muita chuva na cabeça. Dia 6. Isso, vamos lá. Calma. Eu vim da Grécia, que cores da Grécia. Hoje é o dia do beijo. Dá um beijinho, Luiz Aonde? Roberto. Hoje é o dia do beijo. Beijo do gordo pra você. Eu pensei que você ia falar da jogadora alemã, O que tem? que foi da norte-americana, que foi comemorar o título do Mundial. E aí ela foi lá no Alambrado, chamou a mulher dela, Lógico, concordo. e deu um sonoro, gostoso beijo na boca. Como é que você sabe que foi sonoro e gostoso? Porque o povo que estava no estádio, Porra, que é mais de isso? 50 mil americanos lá, Que situação, hein? aplaudindo de pé, foi um beijo Eu acho gozado, às vezes, assim, o jogador toma um chute na canela e começa a se retorcer ali, né? Aí o locutor fala assim, pô, deve estar doendo uma barbaridade. Olha como tá doendo. Como é que ele sabe que tá doendo, rapaz? Mas é o seguinte, Como é que sabe se foi um Parabéns. beijo sonoro, gostoso foi mesmo? cinematográfico, e foi Beijo. aplaudida pelos mais de 50 mil espectadores que estavam no estádio ontem, lá, para comemorar mais um título do futebol feminino norte-americano. Foi na Dinamarca? Na Dinamarca pode, né? O beijo carinhoso pode. É o amor realmente é lindo. Vale O a pena. amor é lindo. Viva a Grécia! Viva a Grécia! Bom, e o nosso repórter online está aqui para receber a sua mensagem. Torcedor do Peixe hoje vai bombar no nosso site ali, que vai querer opinar a respeito do time do Santos, a situação do jogo de ontem, se foi justo a expulsão do Giovânio, se o Santos tem que contratar, enfim. Está aí à disposição do telespectador, o nosso repórter online, para você participar. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Na sua opinião, o que o Santos precisa mudar para voltar a vencer? Já é a terceira derrota seguida que o Santos sofre. E também participe enviando a sua opinião sobre a expulsão do Giovânio. Você acha que foi justa ou você acha que foi injusta? Participe através do site www.baixaresporte.com.br ou então acesse a página do Baixar Esporte no Facebook. Lá você pode mandar também a sua mensagem de áudio. Então participe, mande a sua opinião. Muito bem.
Ô Igor, os aniversariantes do mês de julho já foram contemplados, né? 3 aniversariantes. E agora vamos começar uma nova promoção para o mês de agosto. É isso, Igor? Isso mesmo. Eu gostaria de aproveitar aqui um momento e agradecer. Fui muito bem recebido na casa da dona Djanira, lá do pessoal do Bitaru. Ficou muito contente com a nossa presença. Realmente, ela não, infelizmente, a situação hoje do Brasil, né, não é uma das melhores. Ela está desempregada e para ela veio a calhar o kit festa. E eu fiquei muito contente. A filha dela também muito simpática. Aqui eu mando um beijo. E hoje eu tá entregando hoje um outro kit. Hoje às 5 horas eu vou entregar um kit lá pro pessoal lá do Jardim Rio Branco também. Então assim, você que está nos assistindo, não perca essa promoção da Daniele, da Deguste, da Torre Grill, que é o kit festa. Eu vou fazer a festa na sua casa. Eu pessoalmente vou até levar esse kit festa que contempla um bolo, salgadinhos, doce, enfim. A festa na sua casa. Para 30 pessoas, para 30 pessoas. 30 pessoas, cada kit, são 3 sorteados agora para o mês de agosto. E eu vou mandar também, porque eu faço aniversário em agosto, então eu quero receber esse kit lá em casa. Então tá bom. Ela falou que ele é bonitinho, Edson. Ai, dona de Janeiro. A senhora não sabe, a televisão engana, querido. Olha aqui, você faz aniversário em agosto, ou tem alguém na família, um amigo ou um vizinho? Então participe. Vamos colocar na tela o telefone da doceria Daniele, até 1 da tarde, você pode ligar, né? E você vai ser atendido lá na doceria Daniele. Ou então mandar através do baixadoesporte.com.br. Nome completo do aniversariante, a data do nascimento direitinho, tá bom? Mais o telefone para contato, o bairro e a cidade que mora. E aí, no dia 30 agora de julho, faremos o sorteio de 3 contemplados, cada um deles ganha o kit festa. Tá aí o telefone da doceria Daniele na tela para você ligar. Dito isso, vamos a uma pausa em nosso programa, voltamos daqui a pouquinho para falar muito da rodada no Brasileirão, hoje com a presença ilustre aqui do Dr. Écio Lescrec, advogado, escritor, que vai falar também a respeito do lançamento do seu livro. Por falar em livro, sabe que o Pepe agora lançaram um livro da história do Pepe. O Pepe é uma figura humana espetacular. Tem muita gente que gostaria de pegar e comprar o livro do Pepe, inclusive autografado por ele. O Carlinhos, lá da Panificadora Santista, não nessa sexta-feira agora, na outra sexta-feira, vai receber o Pepe, lá na Panificadora Santista, que é um ponto de encontro, né, mais tradicional dos alvinegros. E o Pepe vai estar lá. Você pode comprar o livro do Pepe e aproveitar na hora autografado, bonitinho, lá na Panificadora Santista. Não nessa, na outra sexta-feira. E para aproveitar também, bater uma foto, né, com o nosso querido José Macio Pepe e com a galera toda, até com o Carlinhos, que queira ou não, é uma figura ilustre, ele que representa muito bem a grande nação alvinegra, tá bom? Então não nessa, na outra sexta-feira, o Pepe vai estar lá na Panificadora Santista, autografando, vendendo o seu livro, e você pode estar lá, não só comprar, mas também presenciar e desfrutar do convívio desse que é uma figura humana espetacular, José Macia Pepe. Uma pausa, voltamos daqui a pouco, aguarde. Nós estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Já já o doutor Écio Lescrec fala sobre o lançamento do seu livro, hein? Já já. Detalhes daqui a pouquinho. O doutor Écio vai contar pra gente. Ele que fará o lançamento oficial amanhã. Daqui a pouquinho. Vamos dar um close só. Primeiro para mostrar um pouquinho a capa do livro, né? E a gente daqui a pouco conversa com o doutor Écio Lescrec. O Écio Lescrec. Mistérios do Arco-Íris. Mais um lançamento do livro do Dr. Écio Lescrec, tá? Daqui a pouquinho ele conta pra gente o que tem o conteúdo do livro, enfim, e mais detalhes para o amigo telespectador. Gente, o Brasileirão está numa fase já para lá dos 50% do primeiro turno. Tem gente que fala, mal começou o campeonato. Espera aí, metade já foi do primeiro turno. Na tela, por favor, rapidamente, para a gente fazer uma análise e os números do campeonato e depois os momentos do Santos ontem com o Grêmio. O Curitiba empatou com o Joinville 0-0, resultado surpreendente, né, Guido? Porque o Curitiba ganhou do Cruzeiro, empata com o Joinville. Mas eu li algumas coisas do Joinville, o time vem se reforçando, e o Adilson Batista, que é o novo técnico do Joinville, montou um time pensando num resultado positivo para jogar fora de casa e acabou conseguindo. Para mim não foi surpresa não, esse empate do Joinville. Cruzeiro 2, Atlético do Paraná 0. E aí, Igor? Vitória normal, Cruzeiro? É normal, o Cruzeiro vinha de derrota, né? Pro Curitiba, justamente, e o Atlético Paranaense está engrossando o caldo de alguns times, mas o Cruzeiro lá em Minas é forte. Mais 2 jogos ontem, vamos lá, na tela.
A Chapecoense bateu o Vasco por 1-0 e Avaí Sport 2-2, Luiz Roberto. Olha, o árbitro de Avaí Sport, meu caro Edson, lamentavelmente deu um pênalti mandrake para o Sport aos 47 segundos do tempo. O Delson Freitas, que já expulsou o Robinho, etc. 2-2, o Avaí não merecia esse empate. Muito bem. Outros jogos... Foi do Neto, né, de bicicleta. Do Neto de bicicleta, bem lembrado. Que foi um golaço, né? Isso. Golaço. Rodada. Bom, São Paulo e Fluminense 0-0 e o Santos perdeu para o Grêmio por 3-1. Esse empate do São Paulo 0-0, Gustavo? O empate é esperado, né? Porque o São Paulo tá em uma fase, o Fluminense tá ganhando do Santos, então é normal um empate. Acho que é um confronto equilibrado. O Fluminense São jogou dois na times defesa. que brigam por vaga da Libertadores da América e até pelo título de campeão. Vamos lá, em frente. Tivemos também o Goiás empatando com o Corinthians 0-0 e a Ponte, olha o Palmeiras, hein? 2-0 pro Verdão, Guido. Mas você vê como é que é o Campeonato Brasileiro. Você gosta de ficar vendendo mando de campo? A Ponte não jogou na casa dela, não jogou no Moisés Lucarelli. Quer dizer, a Ponte tem uma força terrível dentro de casa. Vai jogar fora na Arena Pantanal, um campão daquele tamanho, né? Com toda a tranquilidade. Palmeiras foi pra lá e estava jogando em casa. Foi lá e detonou a equipe da Ponte. E ainda a Ponte desfalcada dos seus principais jogadores. Cajá, né? O Birubiru, o Lero-Lero, também quero. Pô, perdeu 9 jogadores Falque, pô. Birubiru entrou no segundo tempo. Fernando Bob. Vamos lá, os outros jogos da rodada no Brasileirão. O Flamengo perdeu para o Figueirense por 2-1. Crise, tanto é que hoje adiaram a apresentação do Paulo Guerreiro. E o Inter de Porto Alegre é outro, hein? O Argel, que campanha vai fazer no Figueirense, muito boa a hein? campanha. E o Inter de Porto Alegre, outra pancada, hein? Perdeu de 3-1 para o Atlético Mineiro, Igor. Ele estava 3-0, hein? Ainda fizeram um golzinho lá de choramingado. O Inter também tá descendo pela tabela também, não tem jeito. Olha aí os líderes. Atlético Mineiro tomou a ponta. O Grêmio tem o mesmo número de pontos, a exemplo do Sport. Só que pelo critério, o Atlético é o primeiro, o Grêmio o segundo, Sport o terceiro. Fluminense está em quarto com 21. Seriam os 4 primeiros com vaga na Libertadores da América. Corinthians tem 20 pontos ali coladinho. O sexto lugar, também o Atlético do Paraná colado, 19. Aí o Palmeiras chegando, hein? Olha o Palmeiras aí, hein? Tá bem pertinho, 18 pontos. 3 jogos, Nós temos 3 também vitórias, o São Paulo 9 com 18, pontos. 3 vitórias seguidas do Verdão. São Paulo com 18, Chapecoense, bela campanha, 16 pontos. A Ponte Preta estacionou nos 16 pontos. Nós temos o Figueirense que deu uma arrancada, foi para 15, é o 11º. Cruzeiro está em 12º com 13 pontos, Avaí também tem 13, Inter de Porto Alegre 13 e o Flamengo em 15º com 10 pontos. Goiás tem 10. E agora os 4 últimos, Santos 10, Vasco 9, Coritiba 8, Joinville 5. Alguém quer falar rapidinho sobre esses 4 últimos do Brasileirão, hein? O Santos só está nessa condição, Edson, por causa daquele terceiro gol tomado pela equipe do Santos. -3 para o Goiás, -4 para o Santos no saldo de gols. O detalhe é que nós estamos num campeonato complicado, né? Um equilíbrio muito grande. Já visto os primeiros colocados, a diferença do Corinthians, que é o quinto colocado, para o primeiro colocado, é 3 pontos. E embaixo na tabela também, na zona de rebaixamento ali, a gente vê alguns times que têm dificuldades de investimentos e é por isso que estão nessa situação. Um deles é o Santos. O Santos tem que tratar de contratar, de reforçar o time, para começar a sair dessa situação incômoda, porque essa garotada que hoje está ostentando a camisa do Peixe, nessa pressão de zona de rebaixamento aí, começa a complicar, hein? Tem a próxima rodada aí, meu caro Guilherme? Vamos lá? A bola já começa a rolar no meio de semana, hein? Muitos jogos importantes do Brasileirão. Na tela agora, para a gente conferir quem é que o Santos vai enfrentar no meio de semana, os líderes, vamos lá. Coritiba e Ponte Preta, quarta-feira, Goiás e Santos. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, árbitro caseiro. Tô avisando hoje, avisei semana passada. Chapecoense e Grêmio, lá em Chapecó. Vamos ter também aí no meio de semana Palmeiras e Avaí na Arena. Deve ter um público maravilhoso na quarta-feira, hein? Figueirense enfrenta o Joinville, clássico catarinense. Ainda no meio de semana, Vasco e São Paulo, lá em São Januário. O Inter de Porto Alegre recebe o Flamengo. Aí a fome e a vontade de comer. O Atlético Mineiro encara o Sport, jogo do líder e do vice-líder. E o Corinthians terá o Atlético do Paraná na Arena Corinthians, enquanto que o Fluminense na quinta recebe o Cruzeiro lá no Rio de Janeiro. Que rodada, hein? Que rodada, hein? Boa. Boa rodada, hein? Vamos lá, gente. O Santos perdeu 3-1 pro Grêmio ontem, mas eu, sinceramente, acho que se não fosse expulso o Giovânio, o Santos ganharia do Grêmio.
e só não empatou com o Grêmio, porque aquela bola que ele não costuma errar, do Ricardo Oliveira que bateu de pé canhoto, aquela bola era para entrar mesmo com um a menos em campo. Guido, Doutor Écio, o Igor, Luiz Roberto, Gustavo Franco, vamos fazer uma análise dessa derrota do Santos aí. Bom, em primeiro lugar, o que a gente vem falando, e eu acho que é um dos problemas que o Santos tem, é a marcação. O Santos está muito fraco ainda, está frágil nessa marcação. A equipe precisa melhorar, né, a composição do meio-campo com a defesa, um time ficar um pouco mais compacto e não tomar essas bolas por trás da zaga como vem tomando. Gols que o Santos toma são gols até infantis de marcação, né? É lógico, você vai a movimentação dos atacantes do time adversário, mas o Santos não pode dar esses espaços que vem dando, né, para os atacantes adversários fazerem o que querem dentro da área, né? A maneira como o time joga deixa muito espaço e com isso facilita para o time adversário chegar com facilidade e acabar complicando a vida do Peixe. Falta um pouco mais de força no meio-campo, na marcação. E o ataque, a gente sabe que o time do Santos vem fazendo gols todas as partidas. Mas não adianta só fazer gol se a defesa não está segurando o resultado. Ô Igor, o que você achou da derrota ontem? É, realmente lamentável. Pegando o gancho do que o Guido falou, você não acha, Guido, que o Marcelo não está conseguindo dar um esquema tático para o Santos? E eu tenho determinado momento do jogo que eu vi os jogadores do Santos colocados na roda pelo time do Grêmio, de toque de bola. Tudo bem que com um jogador a menos, isso aí facilita o Grêmio fazer isso. E eu tô achando o Lucas Lima muito próximo aqui dos zagueiros. E eles sempre teve a entrada mais perto da área. Isso aí também não perde um pouco o Santos, aquele poder ofensivo? Eu acho que isso aí também dificulta também, né? O problema todo é que eu falo, o Santos tem um ataque poderoso. Se você analisar aqui, a equipe do Santos, em termos de gols, vem dando resultado. Você tem o Giovani, tem o Ricardo Oliveira e tem o Gabigol. São jogadores que com qualidade, que estão jogando bem. O meio-campo do Santos tem qualidade. O próprio Lucas Lima fez grandes jogadas. Eu acho que o maior problema que o Santos tem hoje é a falta de marcação nesse meio-campo. É um xerife. O Santos tinha que ter um volante. Não é que o Lucas Otávio não seja um bom jogador. O Lucas Otávio é jovem ainda, vai ter que aprender muito, mas aos poucos ele vai crescendo. Agora, você precisa ter um volante de marcação, aquele jogador que impõe respeito, que ajuda. Não é esse jogador? Mas não está jogando. Eu sei, mas por isso mesmo. Mas cadê o Renatinho? Falta. Não, o Renatinho é um jogador que pode ser mais um no time. O Santos tinha que ter um volante ali, sabe, um tipo Ralf. Eu vou botar o nome do Ralf. Você fala assim, é um brucutu. Mas é um brucutu que o Santos tem que pegar. Não tem o Valência. O Valência está machucado. Hã? O Santos tem o Alisson. Mas não voltou ainda. A hora que voltar, vamos ver, Setembro. Né? Volta, não sei que horas que ele volta. Né? O mais importante é que o Santos tem que ter. Tem que ter um brucutu ali para segurar. Esperar o Alisson voltar? Vamos aguardar. Mas quando ele vai voltar? É por isso que o Santos está sofrendo. Entendeu? O Santos precisa de mais um jogador ali de peso no meio-campo, para segurar, para amarrar. Não adianta ter o DNA ofensivo se a defesa está tomando gol. Eu faço 2 gols lá, a defesa toma 3. Não sabe controlar um jogo desse. Então precisa de mais um jogador de pegada ali no meio-campo. Ontem, logo após a partida, o árbitro colocou a súmula no site da CBF e acusou o Dagoberto dos Santos por tentativa de uma agressão de palavras, né? Ele diz aqui, fui informado pelo quarto árbitro, senhor Antônio Rogério Batista do Prado, que se dirigiu ao vestiário do Santos para entregar a comunicação das penalidades. Foi abordado pelo senhor Dagoberto dos Santos, superintendente do Santos Futebol Clube, com as seguintes palavras: que lambança que vocês fizeram, hein? Palhaçada. Vou falar com o Sérgio e vou ferrar com o árbitro. Tudo isso aos gritos para o quarto árbitro. É o desespero. Dagoberto também, as contratações que ele vem fazendo, tá ótima também. Hein? Mas é o desespero. Você vê que às vezes o dirigente fica desesperado, fica fora de si, porque ele vê certos erros que a arbitragem comete que coloca o time no mato. O Santos já estava numa situação difícil. O resultado positivo seria aquela tranquilidade para o elenco, a tranquilidade para a diretoria. Perde em casa para o Grêmio, entra na zona de rebaixamento. Você quer que o dirigente vai ficar falando, batendo palmas para o árbitro, que acabou complicando de uma maneira ou outra, porque induziu ao erro. Esse negócio do árbitro que o árbitro fez com relação ao Giovânio, ele induziu o erro. O Giovânio acabou errando por causa do árbitro, que levantou a mão, ele não sabe se está fazendo tchauzinho ou se está mandando para casa.
E aí? Tem que ter experiência nessa hora, né, Quem tem experiência? O jogador. Ah, tem a comissão experiência. técnica tá do lado dele, tá. fica olhando no afã de pegar Vem a cá, bola. você viu o que o árbitro fez? Vi. Nós vamos mostrar aí, mostrar, vamos nós mostrar. vamos mostrar daqui a pouco esse lance propriamente. E vocês vão reparar que o Giovani não entrou em campo, ele foi empurrado para dentro do Então, campo. pô, Então, por isso Ele mesmo. foi empurrado. Pelo Serginho, Não, pelo Serginho, coisa nenhuma. Pelo quarto Pelo árbitro. quarto árbitro Opa. lá, que deu um empurrão nele. Opa. Vai. Bom, o negócio é o seguinte. Você vê aí, o Ricardo Oliveira fez 2-1, com um a menos em campo. Passou um pouquinho de tempo, o mesmo Ricardo Oliveira recebeu uma bola de pé canhoto, né, Igor? Isso mesmo. E poderia ter empatado o jogo, coisa que ele normalmente não erra, da forma como ele pegou. Poderia ter empatado o jogo. Então é isso que eu falei. O Santos está numa fase hoje, uma maré de azar. Muita gente não fala de azar, fala, ué, você não mistura a pista. Eu não estou misturando. Eu acho que na vida, quem não tem sorte, eu duvido que alguém bem sucedido fale, eu nunca tive sorte na vida. Mas o que A que é sorte? Por exemplo, o Santos teve... Sorte é trabalho, o Santos rapaz, teve alguns sorte. momentos, Guido, o Santos teve alguns momentos que teve chance de criar para empatar e acabou não tendo a... A qualidade de empatar, a qualidade técnica de Você não finalização. pode falar de qualidade de um jogador que é o artilheiro do Brasileirão. Não, errou, mas é a Tô falando do qualidade chute na do hora. Ricardo Oliveira. Agora, você veja bem, o Grêmio, numa atrasada de bola errônea, fez o terceiro gol. No momento que o Santos, com um a menos Olha o em lance campo, aí. botava pressão. Essa bola aí, que ele até aplaudiu o passe, era rede. Normalmente ele não erra. Mesmo com um jogador a menos. Agora, você imagina com o Giovani em campo. Eu acho que o Santos não perderia pro Grêmio, muito pelo contrário. O Santos sairia. É hipotético eu falar? Não dá pra gente prever se empataria ou ganharia o jogo. Mas a tendência, pelo que jogou com 10, era realmente de ganhar o jogo do Grêmio. Aí é a falha. É isso que eu falo, falha de marcação. Mas o Santos estava em cima pra tentar um empate. Mas aí é o que eu falo. Aí já estava no final do jogo. Ou você perde por um, perde por 10, é Eu a não mesma estou falando coisa. isso, eu estou falando que às vezes o Santos peca nessas marcações. A falha que o time teve aí, entendeu? Você vê o jogador do Grêmio receber a bola no meio de 3 jogadores do Santos. 3 jogadores deram a oportunidade de ele receber essa bola. É isso que eu falo, o posicionamento. Olha aí, vê a quantidade de jogadores, ó. 3 jogadores estavam ali no lance. E o jogador do Grêmio recebe a bola sozinho. Entendeu? Então, você tem que analisar que o posicionamento da zaga do Santos com o meio-campo não está adequado. Por mais que a gente vê o ajuste, tem que ter um cabeça ali, pensante para tocar a bola. Segura ali, pega aqui, sabe? Posicionar melhor esses jogadores jovens do Mas, time. Pedro, eu concordo com você. A única coisa que eu não concordo é com essa hecatombe que estão criando. Esses verdadeiros cavaleiros do apocalipse que já falam, nossa, o Santos vai cair, olha que time, que isso, o Santos tem um belo time. O Santos de goleiro à ponta esquerda, o Santos tem um time para encarar qualquer um. É que a bola às vezes entra e às vezes a bola não entra. E quando começar a entrar, 2 ou 3 vitórias do Santos, ele sai de 10 pontos e vai parar com 19. O líder tem 23 hoje. Mas, Edson, a campanha do Santos hoje é pífia. Eu sei 2 que é, vitórias Luiz em Roberto. 11 jogos Eu é sei. menos de 30%. Mas veja bem, o amigo. Santos não é o 3 Joinville. derrotas seguidas. Pelo amor de Deus. O Santos não é o Joinville. sei Não é disso. preocupante. Você poderia dizer o seguinte, é preocupante. O Santos está mal, está entre os 4 últimos e o for time nessa do Santos toada- é acéfalo. O time é fraco. Não é uma verdade. Não é fraco. O resultado não está surgindo, mas não é fraco. Agora é o tal negócio. Quando ganha 3 jogos, que belo trabalho. Perdeu 2, 3 partidas, nossa, manda embora técnico, manda embora presidente, manda embora jogador, contrata o mundo inteiro. Não é assim. O problema todo é o seguinte, Edson. O Santos hoje tem 10 pontos no campeonato. O primeiro colocado já tem 25. 23. 23. São 13 pontos. São 4 vitórias aí. 4 vitórias para você encostar. Você entendeu? Então você tem que analisar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato duro. O Santos precisa reagir logo. Logo, porque senão vai ficar muito distante dos primeiros colocados e não vai brigar por mais nada. Vai pensar em brigar por Libertadores? Não vai. Então tem que reagir logo, é que eu falo. O Alisson tá para voltar. Cadê o Renatinho? Agora ficou eternamente no departamento médico. Já tinha sido liberado, voltou aos treinamentos, não entrou no time. O Valência se machucou, só volta o ano que vem. Então o Santos precisa reforçar, correr atrás de 2 ou 3 reforços. Sabe? Pensar num zagueiro, pensar num volante, pensar no mais um jogador de meio campo. Para encorpar o time. Não é que o time do Santos é mau, não. O Santos tem um bom elenco, mas precisa encorpar. Fazer com que a equipe tenha mais força. Para você falar assim, olha, o Santos agora está encorpado. Você tem posições que o Santos
tem qualidade de segurar um campeonato tão duro como é o brasileiro. As substituições de ontem, Guido, na hora que ele tirou o Gabigol para colocar o Nilson, eu não entendi. Por Deus do céu. Eu deixaria o Gabigol. Não, mas o Nilson também foi contratado. Veja bem, o Nilson também foi contratado. O Nilson, jogador já veterano, tem 31 anos. Passe pro Ricardo Oliveira ali, que quase empatou o jogo. Eu tô falando, o Nilson também é um jogador veterano, tem 31 anos, foi centroavante de São Bento de Sorocaba. O Serginho até indicou o jogador pela quantidade de gols que ele fez. É um jogador que tem que entrar também para ajudar. Tá no banco ali, se o time não tá conseguindo resolver, põe um jogador um pouco mais experiente no ataque, junto com o Ricardo Oliveira. 2-1, tem que botar tudo a arma. Tem que fazer. Não tô falando que esse é o problema. Entendeu? Eu acho que o problema do Santos é equilíbrio. O Santos não está equilibrado. O Santos tem um bom ataque, o meio campo com um jogador que resolve. Só que tá faltando mais peso. O Santos tem que ter mais peso ali no meio campo. Muito bem. Gente, em nome da Sky, eu vou colocar rapidamente o lance da expulsão do Giovani para a gente tirar dúvidas aqui. Você não tem Sky na sua casa ainda? Está esperando o quê? Coloque a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa. Toda a família agradece. A criançada, as mulheres, os homens, porque é uma TV completa. Desenhos, filmes, entretenimento, esporte, muito futebol. E agora com novidade, tem internet também. Ligue 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Igor, olho na telinha ali e veja se o árbitro fez sinal realmente para ele entrar ou não. Vamos ao lance polêmico que acabou gerando a expulsão do Giovani. Vamos lá. Começa aí, ó. Ele sentiu o choque, o Giovani saiu de campo para ser atendido. Mas que entrada do Giovani também, hein? E depois ele entrou direto. Aí ele entrou e tomou a bola do cara. Aí o árbitro vem, você entrou, eu não tinha autorizado, vai dar um amarelo, ele já tinha amarelo por aquela entrada anterior, e aí acabou sendo expulso. Agora a outra imagem, essa foi a expulsão. Agora a outra imagem vai mostrar enquanto ele estava fora de campo, sendo atendido, aí o árbitro, vamos ficar de olho no árbitro. Olha lá, ele levanta o braço esquerdo, e faz um gesto ali. O que ele está fazendo ali, Igor? Ele está dizendo, olha, amanhã eu estarei na sua casa comendo uma bacalhoada. Qual foi o gesto que ele fez ali? Foi um gesto, da minha opinião, aqui, olhando aqui, vem, entra. Né? Chamando, vem. Agora, o Luiz Roberto falou assim que ele comentou com o quarto árbitro que estava com um problema para ouvir no ponto. Então, não estou ouvindo. Então, e aí? Agora, os árbitros falam o que querem também, né? Quer dizer que o problema técnico dele, o problema técnico do aparelho. Do aparelho. Dele, agora, o Guido falou uma coisa e vocês falaram, o Edson, você falou uma coisa também. O jogador ele tem que ter a consciência que a bola tem que sair para poder ele entrar, né? Eu acho que a gente colocar a culpa no árbitro agora, que tudo é culpa do árbitro. O jogador ele tem que ter a noção. Ele tem que ter a noção que ele não pode entrar. Ele sabe que o jogo tem que parar para ele entrar, ou então, pelo menos, que o árbitro manda ele entrar. Eu acho que ali. Agora, será que ele foi empurrado para entrar mesmo? Aí também é culpa de quem? Quem empurrou ele? Eu vi o cara chega para lá ali nas costas dele e fala, vai. E outra coisa, não é necessariamente ter a bola de sair para o jogador entrar. Muitas vezes o árbitro manda o jogador entrar, mesmo sem a bola estar parada. Na defesa do time adversário ele vai entrar. Que legal. Veja bem, eu não sei se. Eu não estou vendo o lance se o árbitro mandou ele entrar ou não. Não dá para ver aí. Pelo sinal que o árbitro fez, ele levantou o braço, não sei, é complicado. Eu não sei. E outra coisa, o Giovani, por isso que eu falo, aí a falta de experiência até pelo jovem, né? Ele viu que a bola vinha vindo, normalmente o árbitro não vai permitir que você entre na partida para prejudicar o adversário, se ele está fora de campo. Então você com o seu comentário dá a entender que se essa bola, ao invés de ter vindo ali onde foi, no outro lado, se o cara bota a bola lá pro lateral esquerdo, ia continuar e o Giovani entrasse no campo, não ia dar nada em bolhufas. Ninguém ia ser expulso, não ia dar nada. O problema é que o Giovani entrou numa situação em que botou o árbitro na fria, que se o árbitro mandou ele entrar, ele botou o árbitro na fria, e se o árbitro não mandou ele entrar, ele entrou, ele foi precipitado. Aí é que eu falo, não dá pra gente ter noção agora certa do que aconteceu. Bom, já cada um opina um pouquinho também sobre a perspectiva de quarta-feira contra o Goiás, lá em Goiânia. Meu amigo, na hora de abastecer seu carro, sua moto, abasteça com qualidade. A gente recomenda o Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente.
Posto Village. Lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e procedência, com preços imbatíveis, hein? Tanto na gasolina como no etanol. Além de você fazer troca de óleo, lavagem e ter uma loja de conveniência maravilhosa, o Posto Village, sem dúvida, o mais tradicional de São Vicente, fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823. Posto Village. Olha, uma pausa, a gente volta já já. Vou mostrar um pouquinho aqui o lançamento do livro do Dr. Écio Lescrec, que hoje nos honra com a presença. Até já. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Qualquer problema no seu carro, seja ele nacional ou importado, leve na Friocar, hein? Que é referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Friocar, há 11 anos no mercado. Tem uma loja na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina, e a outra loja no centro, em São Vicente, ali na Rua Marquês de São Vicente, 213, no centro, em São Vicente. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Bom, eu estou recebendo aqui o Dr. Écio Lescrec, que está lançando mais um livro. O livro chama-se Os Mistérios do Arco-Íris. Aliás, dá um close no Kleber lá. Kleber, por gentileza, levanta o banner para a gente, mais uma vez, focalizar aqui o lançamento de mais um livro do Dr. Écio Lescrec. Os Mistérios do Arco-Íris. Eu até vou perguntar para o Dr. Écio Lescrec sobre o título do livro. Por que Os Mistérios do Arco-Íris, Dr. Écio Lescrec? Por favor, dá para explicar? Claro, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o primeiro livro que eu escrevi e lancei foi O Primado da Razão. E nós lançamos aqui no seu programa, no vosso programa, eu me sinto honrado com isso. O segundo foi O Sal das Palavras, que eram postagens que eu fiz durante algum tempo nas redes sociais, e os amigos, então, achando que aquilo era interessante, me convenceram a escrever esse livro, O Sal das Palavras. O terceiro, que é Mistérios do Arco-Íris, é uma sequência um pouco mais, digamos assim, rebuscada, mais aprimorada, porque eu já vislumbrava a possibilidade de fazer este livro, e no outro não. No outro foi um condensado das mensagens das redes sociais. Mistérios do Arco-Íris. O arco-íris exerce sobre todos nós um fascínio extraordinário. Não é só um fenômeno climatérico, mas também nos remete à história da Bíblia, por exemplo, que teria sido, depois do dilúvio, uma ligação entre o judaísmo e o seu Deus. E entre nós também o fascínio de ver aquelas cores tão lindas. Dizem até que numa das pontas do arco-íris existe um pote de ouro. Eu mesmo, no sítio do ex-prefeito Oswaldo Justo, contei uma história para ele a respeito do arco-íris, que minha avó contava quando éramos pequenos, né? Que quem atravessasse por baixo do arco-íris se tornava imortal. Passado um tempo, o Justo me disse: aquela história que a sua avó contou é verdadeira mesmo? Eu falei: não, isso é crendice. Ele falou: por que você está perguntando isso? Eu disse a ele: porque um dia desses apareceu o arco-íris novamente aqui no meu sítio, e eu passei, me lembrando da história da sua avó, passei embaixo dele, e eu brincando com o Justo, falei: então você se tornou imortal, você agora é imortal. E ele disse assim: mas como é que eu faço para ser mortal novamente? Em tom de brincadeira, obviamente. Eu falei: olha, eu acho que você tem que fazer o retorno, você vai de volta por baixo do arco-íris e tenta ganhar mortalidade. Mas por que você quer fazer isso, Justo? Todo mundo busca a imortalidade e você quer o caminho oposto? Você sabe o que é? Que vão morrendo meus parentes, meus amigos, eu vou ficando sozinho, na solidão. Aí eu falei assim: então, por que você... eu quero morrer quando morrer meu último inimigo. Bom, então não acho que não vai demorar muito, Justo, porque eu acho que você não tem tantos inimigos assim. Eu falei: o pior é que morre um de manhã, nascem dois à tarde, então eu vou ficando... Mas, voltando ao livro, vocês mencionaram o Pepe, né? O Pepe tem histórias humorísticas, de passagens, então eu até me recordo de algumas delas que ele próprio me contou. E nesse livro, Mistério do Arco-Íris, que é um condensado de parte filosófica também com parte humorística, tem uma passagem minha, pessoal, que eu vou ler para vocês, pequenininha. Por favor, doutor Écio. Só lembrando que o lançamento oficial dar-se-á amanhã, dia 7, a partir das 19 horas, o local no Conversa Fiada Bar, que fica aqui na rua Ceará,
68, esquina com a Praça Benedito Calixto, em frente à Igreja Pompeia. Amanhã, o lançamento do livro do Torécio Lescrec, Os Mistérios do Arco-Íris. Agora a passagem, por favor. Olha, chama-se a Vila Belmiro era pequena demais. Sendo apaixonado por futebol, quando ainda era menino, jogava de centroavante. E fui fazer um teste no glorioso Santos Futebol Clube. Lá chegando, o então técnico do Infanto Juvenil foi logo me avisando: olha, garoto, vou deixar você treinar, mas só até chegar o Gasolina. E quem é esse tal de Gasolina? Perguntei ao técnico. É um garoto que o Valdemar de Brito foi buscar no Baquinho, um time da periferia de Bauru, e o levou para fazer teste no Corinthians. Como não deu certo lá, trouxeram aqui para a Vila, respondeu o treinador. E assim foi, pois apesar de eu ter marcado 2 gols, quando chegou o tal de Gasolina, o técnico me tirou do treino. Embora aborrecido pela substituição, resolvi apreciar o Gasolina jogando, e confesso que me admirei com a sua incomparável habilidade. Terminado o treino, agradeci ao técnico e dirigi-me ao Gasolina, dizendo-lhe: vejo que você terá mesmo futuro no futebol. Quanto a mim, encerro minha carreira de jogadora por aqui mesmo, porque a Vila Belmiro é pequena demais para nós dois. O tal Gasolina, anos mais tarde, foi consagrado com o título de o atleta do século XX. O tal do Gasolina botava fogo mesmo, né? Fogo. Só me permite mais uma história aqui. Na página 23, um diálogo de 2 gênios da humanidade. Um é o Albert Einstein e o outro Charles Chaplin. Os 2 conversaram. Então, Albert Einstein e Charles Chaplin encontraram-se em uma cerimônia. Aí Einstein disse a Chaplin: olha, o que eu mais admiro em sua arte é a universalidade. Pois você, Chaplin, sem dizer nada, consegue comunicar-se com todo mundo, referindo-se ao famoso personagem Carlito do cinema mudo. Aí o Chaplin respondeu para o Einstein: maior honra lhe cabe, pois o mundo inteiro lhe aplaude, Einstein, sem que entenda uma só palavra do que você diz, referindo-se à chamada teoria da relatividade. Foi um diálogo entre Albert Einstein e Charles Chaplin. 2 gênios da humanidade, né? Existem outras passagens muito bonitas também nesse livro. É um livro bonito. Não é porque eu, na minha autoria, absolutamente, nem seria falta de modéstia mesmo, mas eu tentei sempre divertir, entregar para os meus amigos aquilo que eu achei que era interessante. São coisas pequenas, como você leu agora há pouco. Qualquer página que você abrir, ou você dá risada, ou você vai ter uma pílula de bom humor na anedota, nos casos hilários, ou então uma injeção de ânimo para enfrentar as vicissitudes. Muito bem. Mais uma obra de Bortolomazzi Editor, hein? Kleber Léo Bortolomazzi. Olha as obras já editadas pelo Kleber Léo. A Greve do Quarto Poder, a repressão de 64 na Baixada Santista, Quando os Beatles tocaram no Brasil, outra obra, O Samurai que Não Matava, O Equilíbrio entre Fé e Razão, Os 5 Erros que Salvaram o Mundo, Ser Especial, 50 anos Jabaquarando, o livro do Jabaquara de A a Z, Participação da maçonaria nos destinos políticos da nação brasileira, O Primado da Razão, O Cristianismo para uma Nova Era, e agora O Sal das Palavras e também Minhas Histórias e Postagens na Rede Social. Tá aí, parabéns também ao Kleber Léo. Uma pausa, segura aí, eu volto já já. Franco, seu destaque final com a opinião dos nossos telespectadores sobre o Santos Futebol Clube. Vamos lá. O Anderson de Santos, o Marcelo Fernandes não tem culpa nenhuma. Ele fez milagre para ganhar o Paulista com o elenco que tinha. E agora querer que ele vá bem no Brasileiro com esse time é impossível. Ou contrata 2 ou 3 bons jogadores, ou a situação não vai mudar. Lucas de Santos, foi injusta a expulsão do Giovânio. Na minha opinião, se ele não fosse expulso, o Santos arrancava ao menos um empate. E o Renato Souza de Santos, o Santos tem alguns problemas graves, principalmente na defesa. Se eu sou o Modesto do Roma, faço o impossível para trazer um reforço de peso para a defesa. O Santos tem que tentar o Alex, que está no Milan. Muito bem, um abraço para você. Um abraço e até amanhã. Ô, Luiz Roberto, eu vou colocar o gol do Jabaquara. Eu queria que o seu destaque final fosse sobre a campanha
do nosso Leão da Caneleira e principalmente do trabalho que o técnico Axel vem realizando. É digno de aplauso, hein, Luiz Roberto? Com certeza, 8 vitórias em 12 jogos, segundo colocado, 1 ponto atrás de São Bernardo. Parabéns ao Jabuca nesse campo que parece a Arena de Barcelona, mas nesta jogada houve uma falta lá na direita, o repórter Guido Bortolomazzi conversava com o jogador, estava cansado, peão. Aí o Guido já olhou para ele e foi lá. Aí aconteceu a falta. Em cima do Eric. No que aconteceu a falta, aí veio o golaço, a esquerdinha, né, Guido? Que bateu Esquerdinha. Ali? Esquerdinha. Meteu um golaço, Edson. Meteu de cobertura, ele viu que o goleiro estava adiantado, meteu por cima e fez o gol. É verdade. Agora, pena o campo de Jabaquara. A situação do campo de Jabaquara é realmente lamentável. Parabéns ao Jabuca. 10ª partida invicta do Jabaquara. E posso dizer, né, o Luiz Roberto, que o Axel com o ovo tá fazendo um belo omelete, hein? Olha, mais do que o Marcelo Fernandes, hein? E tem gente que com galinheiro tá matando as galinhas todas. Que isso? Para com isso. Você não botar uma raposa lá dentro? Tu é louco, meu? Pera aí. Vamos ver o gol. Olha a batida, Edson. Eu não sei se foi ele propositadamente viu o goleiro e botou... Não, ele falou que foi. Ele falou que foi. Edson, para aí. Ele mesmo falou, eu vi o goleiro. Amanhã ele estará no programa aqui, amanhã Esquerdinha estará no Baixado Esporte e vai contar a respeito disso. Um abraço, meu Luiz Roberto. Um abraço, Edson. Até amanhã. Igor, o seu destaque final, meu querido Igor Ferreira. Como o programa aqui Baixado Esporte é cultura, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Paixão Caiçara, em São Vicente, que foi campeã da 3º Festival de Quadrilha. Um espetáculo, foi lá ontem no Dondinho. Parabéns, Paixão Caiçara, tudo de bom. Felicidades para vocês. Um abraço. Legal, obrigado, Igor. Doutor Écio Lescrec, o senhor falou fora do ar aqui rapidamente, nosso tempo está explodindo. O senhor, como um brilhante advogado, falou assim, ó, eu acho que foi injusta a expulsão do Giovani. Foi isso rapidamente? Dá para explicar? Eu digo o seguinte, todos nós debatemos sobre o fato em si, mas não o acessório do fato, que foi a punição. Se o Giovani não tivesse conhecimento exato de que estava cometendo um ilícito, e cometeu um ilícito, né, aí ele restaria, então, a desculpa da dúvida. Então, se o juiz levantou o braço, ele interpretou que estaria autorizado a entrar no campo, a dúvida viria em favor dele. Ele seria, a jogada seria paralisada, ele voltaria para ele, esperando que o juiz determinasse que ele voltasse ao gramado, ele voltaria. Mas não sendo punido, porque é princípio jurídico, in dúbio pro réu, ele estava em dúvida. Né? Agora, finalizando, eu queria novamente agradecer o convite que me foi feito, esse espaço que foi dado. Então, vou dizer, o Santos não está mal, não está mal. O Atlético Mineiro bateu no Internacional no Rio Grande do Sul, mas não conseguiu vencer o Santos em Minas Gerais, foi 2-2. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro, mas perdeu para o Santos de 1-0. O Corinthians, campeão do mundo e tal, perdeu do Santos também. O Santos conseguiu marcar 2 gols no vice-líder, até ontem líder do campeonato, o Sport. O Santos conseguiu, como São Paulo, marcar 2 gols, São Paulo marcou 3 com bolas paradas. O Santos tem o artilheiro do campeonato. É só melhorar a defesa. Doutor Écio, amanhã, então, lançamento do livro Os Mistérios do Arco-Íris, local Conversa Fiada Bar, na rua Ceará 68, aqui em Santos, esquina com a Praça Benedito Calixto, em frente à Igreja Pompeia. Foi uma honra tê-lo aqui, doutor Écio. Um abraço e até a próxima, hein? Guido Bortolomazzi, o destaque final. E uma frase do livro aqui que é muito interessante. Qual? Por maior que seja o buraco em que você se encontra, pense que por enquanto ainda não há terra em cima dele. Entendeu? Repete com óculos agora. Com óculos. Essa é boa. Essa daí é boa pra muita gente, hein, Guido? Olha aqui, ó. Vamos lá. Por maior que seja o buraco em que você se encontra, pense que por enquanto ainda não há terra em cima. Meu amigo, se você está se mexendo, agradeça a Deus, viu? Então tá. E vamos em frente. A luta. Que atrás vem gente. Tchau, tchau. Muito bem. Pode dar um close neles aqui e a gente encerra o programa Baixado Esporte de hoje. Recebemos aqui o Guido Bortolomazzi, o doutor Écio Lescrec, nosso Igor Ferreira, o Luiz Roberto e o Gustavo Franco. A todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E amanhã a presença de Esquerdinha, onde Luiz Roberto vai dar uma bicota nele pelo Dia do Beijo.